Olá, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, 24 de março, e o tema de hoje é o chamado da espera. Nós temos alguns salmos aqui e alguns textos bíblicos que nós queremos ler com os irmãos, mas a pergunta diz assim: o que esses textos rogam que o povo de Deus faça? Por exemplo, um dos textos é o Salmo 37, versículo 7. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam a perversidade. Então está pedindo para nós ficarmos pacientes, nós não ficarmos, vamos dizer assim, decepcionados com algumas coisas que acontecem, né? Embora isso pareça difícil nesse mundo que nós vivemos, mas nós não podemos mudar a realidade do mundo do que está acontecendo. Nós precisamos confiar em Deus, entregar a nossa vida nas mãos dele e procurar fazer a nossa parte. Mas mudar o que está prescrito para acontecer não vai acontecer. Talvez a espera seja um dos maiores estresses da nossa vida, né? Não importa quem somos, onde vivemos e a nossa condição de vida, precisamos esperar pelas coisas. Fila de atendimento, consultas médicas, né? Esperar por uma pessoa. Geralmente isso nos causa angústia, porque nós não gostamos de esperar. Na maioria das vezes você vai ver que a maioria dos seres humanos não gostam de esperar coisa nenhuma, né? Mas a Bíblia nos dá um conselho que nós devemos esperar no Senhor. É mais do que aguardar. Existe uma diferença, né? É um anseio que compara a sede em uma terra seca. É como se você tivesse com sede, né? Como diz o Salmo 63, versículo 1. O salmista espera muitas bênçãos, mas seu anseio de ser levado para perto de Deus supera qualquer dessas condições, né? Então, nós ansiamos por muitas coisas, mas o principal anseio do nosso coração deve ser estarmos perto do Senhor, como se nós estivéssemos numa terra seca, sedentos de água, né? Mas não essa água que vai nos trazer sede novamente, como aquela história lá em João, né, que da mulher que foi até o poço pegar água e Jesus estava lá e Jesus disse para ela: a água que eu te der, tu nunca mais vais ter sede. É essa água que nós devemos buscar. No entanto, enquanto esperamos a salvação final e o reencontro com Deus, assim como toda criatura, a um só tempo, a toda criação, assim como toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, como nos diz Romanos 8:22, o Senhor permanece com seu povo no presente por meio do Espírito Santo. Enquanto isso, somos chamados a testemunhar, como nos diz o livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 4 ao 8. Vou ler. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou: ele de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que estiverem reunidos com ele, o Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel. E eles lhe afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós precisamos entender que o chamado que nós recebemos e o momento de nós pregarmos o Evangelho é agora, né? Os discípulos já receberam, os apóstolos receberam o derramamento do Espírito Santo, e esse Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele foi colocado em cada um dos seus servos para poder levar avante essa promessa, né, da volta de Jesus. E aqui nos diz assim: enquanto isso, nós não podemos ficar parados, né? O nome de adventistas contém a ideia da esperança que temos. Esperamos, né, a volta de Jesus. Esperamos, mas sabemos que não é em vão. A morte, a ressurreição de Cristo e a sua primeira vinda são nossa garantia de que a segunda vinda vai acontecer. Então, o nosso próprio nome já diz: Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Nós, como adventistas, aguardamos um novo céu, uma nova terra e a segunda vinda de Jesus. E você também pode fazer parte dessa mesma esperança. Basta você querer. O que você espera de Deus? Como aprendemos a esperar com fé e confiança? Esperar confiantemente ao lado de Jesus significa que você vai estar seguro. E você e eu possamos entender isso.
e nós estamos seguros do lado de Jesus. Enquanto estivermos com Jesus, nada pode nos abalar. O problema é se nós nos afastarmos dele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer firmes nesse chamado. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por fazer parte do teu povo nessa terra, da tua igreja, e por ser chamado para, juntamente com todos os discípulos espalhados em toda a face da terra, poder proclamar a mensagem da segunda vinda de Cristo. Continua conosco, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.